Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos resolver agora a questão 5 da prova do ABMEP 2019, segunda fase, nível 2. Tá legal? Então, no enunciado diz o seguinte. Dizemos que uma fila de cadeiras de cinema está ocupada de forma quase cheia quando não há duas cadeiras consecutivas ocupadas. Mas a próxima pessoa a chegar será obrigada a sentar-se ao lado de uma cadeira já ocupada. Uma fila de 5 cadeiras tem exatamente 4 ocupações quase cheias, mostradas abaixo. As cadeiras marcadas com o X indicam que elas estão ocupadas. Item A. Uma fila de 6 cadeiras possui 5 ocupações quase cheias. Marque com o X as cadeiras dessas ocupações. Bom, então vamos lá. Então, se a ideia é não ter duas cadeiras, consecutivas ocupadas, então uma das configurações seria essa, né? A pessoa senta aqui, aí pula uma, a outra pessoa senta aqui, aí pula uma, a outra pessoa senta aqui, certo? E tem também o simétrico a esse, que seria vindo de lá para cá, então, vem pulando aqui dessa forma. Tranquilo? Bom, além dessas, a gente pode ter essa daqui, né? Em vez de pular uma, pula duas. E aí também esse cara vindo para cá, né? Então ficaria aqui, aqui e aqui, que nada mais é do que a simétrica a esse, né? Ou seja, invertendo, né? Pegando esse cara trazendo para cá e esse cara trazendo para cá. E tem uma outra configuração possível, né? Que é uma pessoa sentando aqui e a outra pessoa sentando aqui, certo? Então, ao colocar uma pessoa sentando aqui e aqui, ninguém pode sentar nessas duas e também ninguém pode sentar nessas duas. Então, das configurações possíveis, a gente tem todas essas, né, das pessoas sentarem nessas cadeiras de forma que duas cadeiras consecutivas não fiquem ocupadas por uma pessoa. Tranquilo? Então, dessa maneira, a gente resolveu esse item. Quantas são as ocupações quase cheias em uma fila de 8 cadeiras em que a segunda cadeira já está ocupada? Bom, então a gente tem aqui 8 lugares, né, em que a segunda já está ocupada. Se a segunda já está ocupada, isso significa então que nem o primeiro e nem o terceiro podem ser ocupados, certo? Então a gente só vai poder ocupar daqui para frente. Ou seja, a gente vai ter que ocupar essas 5 cadeiras de forma a tornar essa fila não cheia. Então, o que acontece, né? Então, essa fila de 5 cadeiras foi exatamente a fila dada no enunciado. Como a gente já sabe, são 4 maneiras distintas, né? Que são ocupando e intercalando assim, né? No caso aqui, tomando só essas 5, a primeira, a terceira e a quinta, ou só a segunda e a quarta, ou só a primeira e a quarta, né? Pulando essas duas, ou só a segunda e a última, ou seja, pulando essas duas. Então, se essa fila de 8 cadeiras eu tenho a segunda já ocupada, então o total de maneiras de formar uma fila não cheia é igual a 4. Tá legal? Tranquilo? Bom, então vamos resolver agora o último item. A tabela abaixo apresenta o número de ocupações quase cheias para algumas filas de cadeiras. Calcule o total de ocupações quase cheias em uma fila de 19 cadeiras e justifique. Bom, então vamos lá. Então, vamos observar aqui o seguinte. O número de maneiras de ocupar uma cadeira é apenas 1. Certo? Então, esse número de maneiras de ocupar uma cadeira eu vou chamar de A1. Então, vai ser igual a 1. O número de maneiras de ocupar 2 cadeiras é 2. Por quê? Porque a gente pode ocupar essa e não ocupar a segunda, e não ocupar a primeira e ocupar a segunda. Tranquilo? Então, a gente tem que o A2 ele é igual a 2. Aí vamos olhar o A3. No A3 a gente também tem 2 maneiras de ocupar, que é
intercalando ou ocupando só a do meio. Então, o número de maneiras, né, de ocupar essas 3 cadeiras, respeitando aí a condição, né, de você não ter cadeiras consecutivas ocupadas, também vai ser igual a 2. Tranquilo? Daqui para frente, a gente sempre vai recorrer aos casos anteriores. Sempre. Então, olha só. Então, o que acontece? Queremos ocupar 4 cadeiras agora. Então, se a gente ocupa a primeira, o que acontece? A gente não pode ocupar a segunda. Então, assim como, né, no problema anterior, no item anterior, a gente só vai poder ocupar daqui para frente. Ou seja, o número de maneiras de ocupar esses caras aqui é A2. Tá? Agora, se eu não ocupo a primeira e eu ocupo a segunda, eu só posso ocupar daqui para frente. Ou seja, eu só posso contar que o número de maneiras de ocupar essa cadeira, ou seja, A1. Ou seja, então o A4 ele é igual a 2 mais A1. Então eu vou ter 2 mais 1, que é 3. Tranquilo? Então repare que eu não sei qual o total de ocupações, né? Quer dizer, eu sei qual o total, mas eu não sei exatamente quais são as ocupações, mas eu sei que o total vai ser 3 também. Tá? 3 também não, né? Vai ser 3. Bom, aí vamos para o número de maneiras de ocupar 5 cadeiras. O enunciado já nos deu o total, a gente já sabe que é 4. Mas repara, se eu ocupo a primeira, eu só vou poder ocupar daqui para frente, ou seja, A3. Se eu ocupo a segunda, eu só vou poder ocupar daqui para frente, ou seja, A2. Então, o A5, ele é A3 mais A2. Então, ele vai ser 2 mais 2, que é 4. Então, isso aqui a gente também já sabe. E aí, para finalizar, né? 6 cadeiras. Se eu ocupo essa, eu só posso ocupar daqui para frente, ou seja, A4. Se eu ocupo a segunda, eu só posso ocupar daqui para frente, ou seja, A3. Então, eu tenho que o A6, ele é igual a o A4 mais o A3. Então, isso aqui vai nos dar o quê? O A4 é 3, o A3 é 2, então esse cara aqui é 5. Então, agora a gente conseguiu justificar os valores que ele colocou na tabela. Em outras palavras, a gente achou uma lei de formação para descobrir o total de maneiras de ocupar uma fileira, né, respeitando essas condições, com N cadeiras. Então, vai ser o quê? A partir do A4, né, a partir de 4 cadeiras, vai ser sempre a soma dos dois antecessores. Né? Ou seja, você exclui o antecessor, vai ser o dos 2 anteriores a ele. Tranquilo? Então, com isso, né, tendo essa lei de formação, a gente consegue, então, chegar na resposta que a gente quer do problema. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Bom, então a lei de formação que a gente encontrou foi cada termo AN é a soma do AN menos 2 mais o AN menos 1 para todo N maior ou igual que 4. Certo? Sendo que o A1 é igual a 1, o A2 é igual a 2 e o A3 é igual a 2 também. Então, por recorrência, a gente consegue do A4 em diante. Como o problema pede o número de maneiras de ocupar 19 cadeiras, eu vou olhar, então, para esse termo e esse termo aqui. Ou seja, então eu vou ter que o A
19, ele é, então, o A17 mais o A16. Então, ele é 114 mais 86. Então, ele é igual a 200. Então, o número de maneiras de formar filas quase cheias em fileiras com 19 cadeiras é igual a 200. Tranquilo? Bom, dessa maneira a gente matou nossa questão.